VDS Music. Evangelizando, anunciando a paz, fonte de vida. 6 anos no ar. Vilmar de Souza. VDS Music apresenta o programa Fonte de Vida. Apresentação e direção do cantor Vilmar de Souza. A parábola dos 2 filhos. Mateus 21, 28 e 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Jesus fala aos líderes religiosos. Após a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chegou ao templo e purificou ao expulsar os vendilhões. No dia seguinte, após pernoitar em Betânia, voltou ao santuário e começou a ensinar. Já estava no meio de sua preleção, quando bruscamente foi interrompido pelos principais dos sacerdotes anciões. Mateus 21 e 23. E escribas. Marcos 11 e 27. Estes, ao demonstrarem que não tinham boa educação, arrogantemente interpelaram ao Senhor sobre com que autoridade ele ensinava. Jesus, sem alterar, com majestosa serenidade, os emudeceu, com uma simples pergunta acerca do batismo de João. Mateus 21, 23 e 27. Príncipes dos sacerdotes e anciões. Mateus 21 e 23. Segundo os estudiosos, tratava-se de certos representantes do Sinédrio que foram nomeados para interrogar a Jesus. E entre eles estaria o presidente, o próprio sumo sacerdote. Era gente que se julgava muito importante. Escribas. Marcos 1 e 27. Eram pessoas com habilidade para escrever, copiar e até ensinar as escrituras. Esdras 7, versículo 6. Na prática, alinhavam-se aos fariseus em dubiedade e hipocrisia. Mateus 7, 29 e 23. A ilustração dos 2 filhos. O pedido do Pai. Mateus 21 e 18. A narrativa de Jesus, ao dirigir-se aos mestres religiosos, começou de modo bem característico de quem desejava prender a atenção dos ouvintes. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E numa exposição bem no estilo oriental, semelhante à da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11. Ao usar exemplos de atitudes opostas, Jesus mostra o caráter dos homens. Uns querem obedecer, mas não o fazem. Outros parecem obedecer a Deus, mas na verdade não passam de meros insensíveis à vontade do Senhor. A atitude paternal. Mateus 21 e 28. O pai, dirigindo-se ao filho, ele pede: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ao analisarmos o vocativo filho, entendemos que o dono da vinha demonstrou um gesto paternal, amoroso. O jovem deveria ser o mais velho da família. As atitudes aparentes do próprio filho. Mateus 21 e 29. Este, curiosamente, a princípio, parecer ser o filho desobediente, que estava disposto a não atender ao pai. Ele teve 2 atitudes. A primeira foi grosseira, incompreensível. Sem pensar melhor, respondeu ao pai secamente: Não quero. A narrativa não diz qual a reação do pai, genitor. Provavelmente ficou triste ao ouvir a resposta tão intempestiva, sem que fosse dada qualquer explicação plausível para tal reação. A segunda foi absolutamente oposta à primeira. Arrependendo-se, foi. Aquele jovem devia ser de temperamento sanguíneo ou colérico, próprio de pessoas que não refletem, têm mais aquilo que dizem
a não ser depois de algum tempo destas atitudes, tiramos algumas lições para a nossa vida espiritual. Há pessoas que não querem atender ao chamado de Deus. A vinha do Senhor, a seara precisa de obreiros, e estes são poucos. Homens e mulheres são chamados a trabalhar para semear e cuidarem da obra do Senhor, porém muitos não desejam ir. As razões alegadas são muitas: idade, emprego, família, recursos financeiros, etc. Não nos cabe julgá-los. Fatores diversos mudam os pensamentos e as decisões. Há pessoas na igreja que são chamadas para as missões, o ensino do trabalho de socorro, de visitas aos necessitados, a viúvas e aos órfãos e aos doentes, a trabalhar com crianças, pobres e ricos, e simplesmente dizem: não queremos. Mas depois de acontecer coisas na vida incompreensíveis a nós, mas dentro dos desígnios de Deus, que fazem arrepender-se da atitude negativa, e vão. Afirmam que a primeira atitude foi humana, carnal, certamente a segunda espiritual, humilde, coerente com a condição de filho, que depende do pai. Do segundo filho, Mateus 21 e 30. O pai, na parábola, ao ouvir a resposta negativa do primeiro filho, dirige-se ao segundo e lhe faz o mesmo pedido: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Quanto a este, notamos igualmente duas atitudes diferentes. A primeira, de uma obediência aparente. Ele responde ao pai: eu vou, Senhor. Certamente seu genitor ficou muito feliz ao saber que poderia contar com o trabalho do outro filho. A segunda atitude foi diferente, mas no sentido negativo. Quando o pai se retirou, ele não cumpriu sua palavra, pois o texto diz: e não foi. O contraste entre os dois filhos. Um filho aparentemente desatencioso. O primeiro filho é o tipo de pessoa que parece não gostar de trabalhar, mas é suficientemente sensível para compreender a necessidade de atender o apelo do pai, de cumprir o seu dever. Na igreja do Senhor, muitos destes são identificados. De vez em quando, ora, respondem que não querem, ora dizem que vão primeiro orar, pensar. Às vezes são incompreendidos e julgados, relapsos, e até deixados de lado pelos líderes, e preferem os mais afoitos. Um filho aparentemente obediente. O segundo filho é o tipo de pessoa que, convidada para trabalhar, não pensa duas vezes, responde logo que deseja, vai, etc. Encontramos também muitos deles na igreja. Às vezes não têm a direção do Espírito Santo, aceitam qualquer trabalho, dizem logo: eu vou. Mas depois decepcionam. Uns vão, assumem certos cargos ou funções, mas não dão conta da missão assumida. Fica evidente que o primeiro filho foi o que fez a vontade do pai, ainda que a princípio não tenha dado uma resposta satisfatória. Os líderes religiosos respondem certos à pergunta de Jesus. Mateus 21 e 31. No interior de um estado, nos tempos em que crentes eram perseguidos, um sacerdote católico comandou uma turba para derrubar o templo. Havia ali duas jovens, uma que não perdia as reuniões, era considerada a mais assídua. Outra irmã dela faltava às vezes aos cultos, representava a rebelde da família. No dia da perseguição, a primeira ficou em casa. A segunda perguntou-lhe se iria à igreja, e ela disse: não, pois ouvi dizer que vão derrubar o templo. Diante disso, a menos crentes, respondeu: eu vou. Se necessário, morrerei com as irmãs. E foi naquele dia, Jesus deu um grande livramento àquela igreja, ao usar um senhor que fez os desordeiros do padre correrem ladeira abaixo. Diante de um exemplo da parábola, da pequena ilustração verídica, tiramos alguma lição. Os que não aceitam logo o apelo para o trabalho nem sempre são desinteressados ou desobedientes. Os que se apresentam para a obra nem sempre são os verdadeiros cumpridores do dever. Não devemos julgar pela aparência, mas segundo a reta justiça. João 7:24. Pelo fruto se conhece a árvore.
a dura palavra de Jesus aos líderes religiosos. Após conferir esta curta parábola rica em verdades espirituais, Jesus perguntou aos seus arrogantes contendores: qual dos dois fez a vontade do Pai? Versículo 31. A inquietação parecia um tanto sem lógica, dada a clareza da mensagem. A mensagem seria óbvia. Os religiosos não teriam dificuldade em afirmá-la em uma só voz. Disseram: o primeiro, certamente com a facilidade em dar a resposta a Jesus. Eles pensaram que a pergunta fácil elementar, com a mensagem simples que lhe era peculiar, o mestre transmitiu numa lição inquestionável aos doutores da lei, a resposta aos tolos, segundo a sua estultícia. Provérbios 26:5. Diante da resposta rápida e corrente dos líderes religiosos, Jesus asseverou: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21:31. Os publicanos, cobradores de impostos a serviço do Império Romano, que ocupava a Palestina ao tempo do ministério terreno de Jesus, eram odiados e considerados traidores. Lucas 3:12-13. Grandes pecadores. As meretrizes, assim como hoje, eram mulheres que vendiam o corpo em troca de dinheiro. No tempo da parábola em estudo, eram consideradas praticantes de atividades vil, desprezível, abominável até. No Antigo Testamento não se aceitava o salário da prostituta na casa do Senhor. Deuteronômio 23:18. Os hipócritas, piores que publicanos e meretrizes. O Senhor Jesus, ao fazer aquela afirmação terrível, cara a cara com os religiosos que o afrontaram, referencia-se aos publicanos e meretrizes arrependidos de suas práticas condenáveis. A parábola leva-nos a considerar que o importante para Jesus não é apenas ser um líder, mas a fidelidade e obediência à palavra de Deus. O que o Senhor deseja é fruto do trabalho dedicado em sua vinha, seu reino, sua igreja. Cristo concluiu a parábola. Passou em rosto a incredulidade dos líderes religiosos, uma referência explícita à pregação de João Batista, o qual veio no caminho da justiça, apareceu no deserto da Judeia e mostrou o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus mostrou que enquanto os líderes religiosos, ao acompanhá-los ao segundo filho, de fato não cumpriram a justiça de Deus, os odiados publicanos e as reprovadas meretrizes arrependidas procuravam obedecer e passavam à frente dos preconceituosos, tinham acesso ao reino de Deus. Comunicando, Vilmar de Souza. Vilmar de Souza. Você que hoje ainda está em pé e está feliz com a sua situação, olha pra mim e me vê caído, me julga mal em vez de estender a mão. Você não quer saber do meu passado, os espinhos que eu já pisei. Você pensa que a vida que eu levo é a vida que eu desejei. Eu tenho fé que um dia tudo muda. Esta vida não vai ser sempre assim. Um dia você verá com
seus olhos que existe um Deus que lembrou de mim. Jesus mudou a vida de Paulo, que perseguia o povo de Deus. Também mudou a vida de Zaqueu, que no caminho Jesus conheceu. O ladrão que estava lá na cruz, condenado, por Jesus clamou: hoje mesmo estarás no paraíso. Foi a palavra que Jesus falou. Eu tenho fé que um dia tudo muda. Esta vida não vai ser sempre assim. Um dia você verá com seus olhos que existe um Deus que lembrou de mim. Eu tenho fé que um dia tudo muda. Esta vida não vai ser sempre assim. Um dia você verá com seus olhos que existe um Deus que lembrou de mim. Fonte de Vida, 6 anos no ar, anunciando a paz. Como água refrescante para a alma. Programa Fonte de Vida. www.vdsmusic.com.br